Ano de 1952. A União Soviética ainda se recuperava das devastadoras consequências da Segunda Guerra Mundial. As cicatrizes da guerra eram visíveis em cada esquina, em cada rosto e em cada história contada nas ruas de Leningrado. Leningrado, ainda marcada pelas cicatrizes de um cerco brutal, era uma cidade de resiliência e reconstrução. As ruas que haviam testemunhado tanto sofrimento agora eram palco de uma luta silenciosa pela normalidade. Em meio aos apartamentos comunais e à memória persistente da guerra, as famílias tentavam reconstruir suas vidas. A vida em Leningrado era uma mistura de esperança e desespero, onde cada dia era uma batalha para superar o passado e construir um futuro. O jovem Vladimir Putin vive uma infância marcada por dificuldades e pela esperteza das ruas, crescendo em um ambiente onde a sobrevivência dependia tanto da força quanto da astúcia. Ele desenvolveu uma determinação feroz e uma habilidade inata para navegar pelas complexidades da vida urbana. Uma época que moldaria nele uma profunda ambição, um anseio de se elevar acima da realidade sombria que o cercava. A infância de Putin foi um campo de treinamento para a vida, onde ele aprendeu lições que o acompanhariam para sempre. Mas a ambição por si só não forma um mestre da espionagem. Foi a combinação de sua inteligência afiada, sua habilidade de ler as pessoas e sua vontade de fazer o que fosse necessário que o preparou para o próximo capítulo de sua vida. Foi a sedução do poder, a mística de operar nas sombras, que atraiu Putin para a KGB, a temível agência de inteligência da União Soviética. A KGB não era apenas uma carreira, era um chamado, uma oportunidade de exercer influência e controle em um nível que poucos poderiam imaginar. Seu posto em Dresden, Alemanha Oriental, no crepúsculo da Guerra Fria, provaria ser um capítulo decisivo em sua vida. Dresden, uma cidade dividida entre o passado e o futuro, entre o Oriente e o Ocidente, era um microcosmo das tensões globais da época. Ali, entre as ruas de paralelepípedos e os olhos atentos da Stasi, Putin aprimorou suas habilidades em espionagem, dominando a arte da decepção, manipulação e controle. Ele aprendeu a operar nas sombras, a mover-se sem ser visto, a influenciar sem ser detectado. Dominando a arte da decepção, manipulação e controle, Putin se tornou um mestre naquilo que a KGB mais valorizava: a capacidade de influenciar eventos e pessoas sem deixar rastros. Cada missão, cada operação, era uma lição em sutileza e estratégia. Mal sabia ele que a iminente queda do Muro de Berlim não apenas romperia a cortina de ferro, mas também moldaria sua visão de mundo e o colocaria em uma trajetória para redefinir o destino da Rússia. A queda do muro foi um ponto de inflexão, um momento que redefiniu não apenas a geopolítica global, mas também o próprio destino de Putin, moldando sua visão de mundo e o colocaria em uma trajetória para redefinir o destino da Rússia. A transição da Guerra Fria para a nova ordem mundial foi um período de caos e oportunidade, e Putin estava pronto para aproveitar cada momento. Ele emergiu das sombras da espionagem para se tornar uma figura central na política russa, um líder moldado pelas lições de seu passado e pela visão de um futuro que ele estava determinado a criar. O colapso da União Soviética em 1991 lançou a Rússia em uma espiral de caos político e econômico. A queda do regime comunista trouxe consigo uma série de desafios imensos e inesperados. A economia, que já estava em dificuldades, entrou em colapso total, levando milhões de pessoas à pobreza. As instituições políticas, que antes eram controladas rigidamente pelo Partido Comunista, agora estavam em desordem, sem direção clara. A incerteza pairava no ar e o futuro da Rússia parecia mais incerto do que nunca. Era um tempo de incerteza, um vácuo de poder esperando para ser preenchido. As ruas estavam cheias de pessoas tentando entender o que viria a seguir. O governo provisório lutava para manter a ordem, enquanto facções políticas e oligarcas emergiam, cada um tentando ganhar vantagem. A vida cotidiana era uma luta constante, com a inflação galopante e a escassez de bens essenciais. Nesse cenário caótico, a Rússia estava à beira de uma transformação profunda. Retornando de Dresden, Putin, o antes discreto oficial da KGB, sentiu uma oportunidade em meio à turbulência. Ele havia passado anos observando e aprendendo,
e agora estava pronto para agir. Com uma visão clara e uma determinação feroz, Putin começou a se mover nos bastidores da política russa. Ele sabia que, para alcançar o poder, precisaria ser astuto e implacável. E foi exatamente isso que ele fez. Ele navegou as águas traiçoeiras da política pós-soviética com astúcia e implacabilidade, aproximando-se de Boris Yeltsin, a estrela em ascensão e primeiro presidente da Rússia. Putin usou sua experiência e habilidades para ganhar a confiança de Yeltsin e de seus aliados. Ele se tornou um conselheiro indispensável, alguém que podia ser confiável em tempos de crise. Sua habilidade em manobrar politicamente e sua lealdade inquestionável o tornaram uma figura-chave no círculo íntimo de Yeltsin. Com o poder de Yeltsin enfraquecido por escândalos e problemas de saúde, ele viu em Putin um sucessor leal, alguém que poderia proteger seu legado e os interesses da elite. Yeltsin estava ciente de que seu tempo no poder estava chegando ao fim, e ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para continuar sua visão para a Rússia. Putin, com sua combinação de lealdade e competência, parecia ser a escolha perfeita. Ele foi nomeado primeiro-ministro, um passo crucial em sua ascensão ao poder. Na véspera de Ano Novo de 1999, em uma jogada que chocou a nação, Yeltsin renunciou inesperadamente, entregando as rédeas do poder a Putin, seu primeiro-ministro escolhido a dedo. A notícia se espalhou rapidamente, pegando muitos de surpresa. Putin, que até então era uma figura relativamente desconhecida para o público em geral, agora estava no centro das atenções. Ele assumiu a presidência com uma promessa de estabilidade e renovação, algo que a Rússia desesperadamente precisava. Uma figura relativamente desconhecida no cenário nacional, Putin, o ex-espião, havia alcançado o aparentemente impossível. Ele se tornara o mestre do Kremlin. Sua ascensão ao poder foi rápida e surpreendente, mas não sem desafios. Ele enfrentou oposição e ceticismo, mas sua determinação e habilidade política o ajudaram a consolidar seu controle. Putin estava agora no comando, pronto para moldar o futuro da Rússia de acordo com sua visão. Os primeiros anos da presidência de Putin foram marcados por uma imagem cuidadosamente construída de força e estabilidade, projetada para inspirar confiança. Ele prometeu restaurar a ordem, reerguer a economia russa e devolver a nação ao seu devido lugar no cenário mundial, com um plano ambicioso. Mas por trás dessa fachada de liderança benevolente, escondia-se uma firme determinação de consolidar o poder e silenciar qualquer oposição, a qualquer custo. A Guerra da Chechênia, um conflito brutal que eclodiu no norte do Cáucaso, deu a Putin a oportunidade de demonstrar sua firmeza e determinação. Sua repressão implacável aos separatistas chechenos, embora condenada por grupos de direitos humanos, ressoou com um público russo cansado da instabilidade e ávido por um líder forte e decisivo. Simultaneamente, Putin agiu rapidamente para controlar a mídia, colocando emissoras de televisão e jornais sob controle estatal, consolidando ainda mais seu poder. Vozes críticas foram silenciadas, jornalistas dissidentes intimidados e meios de comunicação independentes fechados, eliminando efetivamente qualquer desafio à sua narrativa oficial. Sob o governo de Putin, o FSB, sucessor da KGB, tornou-se uma força formidável, com uma influência que se estende muito além das fronteiras da Rússia. Seus tentáculos alcançam todos os aspectos da vida russa, desde a política até a vida cotidiana dos cidadãos comuns. A vigilância é constante, e a sensação de estar sendo observado é palpável. Não mais apenas uma agência de inteligência, o FSB evoluiu para uma ferramenta de controle político, usada para silenciar vozes dissidentes e manter a ordem estabelecida pelo Kremlin. Operando com impunidade, o FSB incute medo nos corações de potenciais dissidentes, criando um ambiente onde a liberdade de expressão é severamente restringida. As mortes misteriosas de vários críticos proeminentes de Putin, muitas vezes em circunstâncias suspeitas, enviaram uma mensagem assustadora. Desafiar o Kremlin é um risco de vida. Essas mortes não são apenas tragédias pessoais, mas também servem como avisos sombrios para qualquer um que considere se opor ao regime. Alexander Litvinenko, um ex-oficial do FSB que se tornou um crítico declarado, morreu de forma horrível em Londres,
envenenado com polônio 210. Sua morte foi um dos casos mais notórios de assassinato político. Litvinenko havia fugido para o Reino Unido, buscando segurança, mas mesmo lá, ele não estava fora do alcance do FSB. Sua morte foi um lembrete brutal de que o braço do FSB é longo e implacável. Boris Nemtsov, um carismático líder da oposição, foi morto a tiros em uma ponte perto das muralhas do Kremlin. Sua morte chocou o mundo e destacou os perigos enfrentados pelos críticos do governo russo. Nemtsov era uma figura proeminente na política russa, conhecido por sua coragem em falar contra a corrupção e a injustiça. Alexei Navalny, um ativista anticorrupção que ousou desafiar a autoridade de Putin, mal sobreviveu a uma tentativa de envenenamento e agora definha em uma prisão russa. Navalny se tornou um símbolo da resistência contra a opressão. Sua luta contínua, mesmo atrás das grades, inspira muitos a continuar a luta pela justiça e pela liberdade na Rússia. Esses são apenas alguns nomes em uma lista longa e crescente daqueles que ousaram dizer a verdade ao poder e pagaram o preço final. A coragem desses indivíduos serve como um farol de esperança e resistência. Em um país onde a dissidência é frequentemente silenciada com violência, a memória desses mártires continua a inspirar a luta pela liberdade e pela justiça.